Olá, povo livre, povo abençoado, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos aqui dar continuidade à nossa mensagem. Na verdade, nós vamos aqui concluir, vamos para a quinta parte da nossa mensagem, Procurando Discípulos. E hoje eu quero trazer a você uma reflexão sobre o resultado, a atitude dos discípulos. Mas antes de nós irmos para a nossa mensagem, eu quero que você aí nos ajude no nosso canal, e a sua ajuda será nos dando aí um like, né? Fazendo a sua inscrição no nosso canal A Verdade Liberta, ativando o sininho para você receber outras mensagens como essa, e também fazendo um comentário. Faça seu comentário no nosso vídeo, que isso nos ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas, ok? Dito isso, vamos aqui para a nossa mensagem. O tema, como eu disse, da nossa quinta e última parte desta mensagem é o resultado, a atitude dos discípulos. No vídeo anterior, na parte anterior desta mensagem, Procurando Discípulos, nós falamos sobre a atitude dos discípulos para com Jesus, o que eles fizeram, a sua atitude primeira, né, que foi a renúncia aos bens materiais, a renúncia à família, a renúncia ao trabalho, às coisas que os prendiam a esse plano, a essa terra, né, e passaram a seguir a Jesus. E hoje eu quero falar sobre qual foi o resultado disso, né, o que eles obtiveram, né, a priori, em primeiro lugar. Então o texto nós lemos o texto de Mateus, capítulo 4, mas hoje eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 1, no capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 16, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então o texto aqui trata do mesmo momento lá que Mateus também relata, quando Jesus estava procurando os discípulos. E, em primeiro lugar aqui, nós temos que trazer um entendimento para o nosso ponto hoje, né? Qual foi o resultado da atitude dos discípulos em responder a Jesus imediatamente? Primeiro, Jesus ele mudou a história desses homens. Mudou a história desses homens. Ele transformou a vida desses pescadores, desses simples homens que estavam ali trabalhando, que estavam ali na labuta, estavam ali buscando o alimento para sua família, para suas casas, para os seus lares. E a mudança ela foi realmente radical. Veja só, primeiro, esses homens eram pescadores, eles pescavam peixes, como hoje existem pescadores. Eram homens simples, pescadores. E Jesus os transformou de pescadores de peixes a pescadores de homens. Se nós fôssemos colocar no nível de importância da criação, o homem é muito mais importante do que o peixe. Então Jesus levou esses homens a um novo patamar, a ter uma nova perspectiva. Então veja só essa mudança radical. Eles deixaram de usar as redes, de usar as tralhas, os anzóis, para usar a palavra, para ir atrás de homens, do que é mais valioso para o Senhor. Essa foi uma mudança radical, devido à atitude que os discípulos tomaram em responder ao chamado do Senhor. Então, para mim, para meu entendimento e para minha alegria, isso é tremendo, porque Jesus pode transformar a vida de qualquer um. Ele pode transformar a vida de um mecânico em um grande orador, em um grande pregador da palavra para resgatar vidas. Ele pode transformar a vida de um vendedor ambulante também em um homem de oração, em um homem que intercede, que clama ao Senhor. Ele pode transformar a vida de um pedinte, de um homem de rua perdido, em um homem sábio na palavra de Deus. A segunda
o segundo ponto, a segunda transformação, digamos assim, que o Senhor fez na vida desses homens, é mais maravilhoso ainda. Esses homens eram inimigos de Deus. E a Bíblia, ela nos fala sobre isso. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E aquele que se torna amigo do mundo, ele também se torna inimigo de Deus. Então, a humanidade, de forma geral, ela está em rebeldia contra Deus. Todo homem, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados em rebeldia contra o Senhor e são inimigos de Deus, porque não querem saber de Deus. E veja, a Bíblia não diz que é Deus que é inimigo do homem, é o homem que é inimigo de Deus, luta contra Deus, contra as coisas de Deus. Eram assim esses homens, eram religiosos, mas Deus os transformou de inimigos dele, inimigos de Deus, em amigos de Deus. E o texto, a Bíblia nos fala claramente sobre isso em João capítulo 15, no versículo 15, na parte B. Jesus diz que, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Jesus transformou esses homens em amigos dele, trouxe para perto. Rompeu, acabou com a inimizade, transformou o coração e agora somos amigos do Senhor. É isso que Deus faz. Ele transforma o seu inimigo, a saber, nós, o homem rebelde, em seus amigos. Transforma o coração, transforma a mente, o pensamento, a visão. É isso que o Senhor faz. Foi isso que o Senhor fez com esses homens. Isso é maravilhoso. A terceira transformação que eu extraio desse texto e dessa passagem da Bíblia é que o Senhor transformou esses homens. Esses homens eram homens iletrados, ou seja, homens semi-analfabetos, não eram doutores da lei, mas o Senhor os transformou de homens iletrados em grandes pregadores, ou escritores, ou evangelistas. Mas eles passaram a pregar a palavra com ousadia, intrepidez. É o que ele fez. Leia Atos capítulo 3, ali do versículo 12 em diante. Veja lá a pregação de Pedro. Veja ali o capítulo 4, versículo 13, quando esses homens, Pedro estava ali diante do Sinédrio, questionado por Anás, por Caifás, e quando eles falaram, esses doutores da lei, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles olharam para esses homens, viram que eles eram homens incultos, eram homens semi-analfabetos, pescadores, homens simples, mas reconheceram que eles andaram com Jesus e que tinham mudado. Havia uma diferença agora no discurso, na palavra, de como eles falavam, de como eles pregavam. Jesus transformou esses homens. E a esperança e a lição que nós tiramos é que o Senhor pode usar homens indoutos. O Senhor pode usar homens simples, homens que não têm nem conhecimento acadêmico, para levar a sua palavra e torná-los grandes oradores e pregadores da sua palavra. Veja que coisa maravilhosa. Isso é verdade para nós hoje ainda. A outra transformação que Jesus fez na vida desses discípulos, desses homens, é que eles eram pobres, cegos e nus, como diz lá em Apocalipse. Eles não tinham esperança, não tinham visão, mas o Senhor os transformou de pobres, cegos e nus em herdeiros dos céus. Olha que coisa tremenda. Agora eles tinham uma herança, agora eles tinham um reino, agora eles podiam se alegrar. Eles tinham agora uma casa nas regiões celestiais, eram herdeiros dos céus, herdeiros do Rei Jesus. Agora eles tinham sido transformados radicalmente. Veja que coisa maravilhosa. A nossa esperança está nos céus. Queridos, isso é algo que me traz alegria, porque o Senhor pode tirar a cegueira, o Senhor pode tirar a pobreza, o Senhor pode tirar a nudez, nos vestir, nos dar visão e nos dar uma herança, e nos dar uma esperança futura, que é a morada no céu com o Rei Jesus. Que coisa maravilhosa. A outra transformação, essa também tremenda, é que esses homens eram réus, eram homens que eram rebeldes, condenados, eram réus de juízo, estavam caminhando para a condenação,
mas o Senhor os tirou da posição de réus e os transformou em juízes. Leia Mateus capítulo 19, versículo 28. Há uma promessa de Jesus para esses 12 discípulos que eles iriam se assentar em 12 tronos e julgar a humanidade com o Senhor Jesus no trono celestial. Com o Senhor Jesus como grande juiz. E eles ali como juízes junto com Jesus julgando o mundo. Olha a transformação que Jesus fez na vida desses homens. Eram condenados. Olha que isso não acontece na vida hoje. Não acontece nesse reino terreno. É algo de um milagre do Senhor. É algo de nós nos maravilharmos, nos alegrarmos. Olha o que o Senhor faz. Enquanto o mundo nos condena, enquanto o mundo não traz para nós esperança, Jesus traz e muda a vida de um homem. A outra mudança que o Senhor fez na vida desses homens é que, e essa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, olha só, eles eram mortais e o Senhor os tornou imortais. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que ele nos vivificou, nós estando mortos em ofensas e pecados. Éramos mortos, condenados, homens mortais. E agora o Senhor nos transforma e nos dá a imortalidade. Deu a imortalidade a esses homens. João capítulo 10, versículo 27 e 28. O Senhor Jesus é bem claro sobre isso. Quando ele faz ali a analogia dos discípulos da igreja com as ovelhas. Que as ovelhas ouvem minha voz, elas me ouvem e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Nos transformou de meros mortais em seres imortais. Filhos de Deus, o Deus eterno. Que coisa maravilhosa. E por último, a última transformação que eu quero trazer para você aqui é que o Senhor Jesus transformou esses homens, pescadores simples, de escravos para príncipes. O homem ele é escravo do pecado. O homem ele está escravizado neste mundo. Mas o Senhor transforma. E o Senhor traz esses homens da posição, tira da posição de escravos e coloca na posição de príncipes. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem usa coroa? Rei, príncipe. Se Jesus é o rei, nós somos os príncipes deste reino. Temos coroa sobre as nossas cabeças. É isso que a Bíblia, é isso que a palavra de Deus nos garante, é isso que Jesus nos garante. Essa é a transformação que Jesus fez na vida desses discípulos e pode fazer na tua vida, e pode fazer e fez na minha vida. Que coisa maravilhosa. E existe mais bênçãos e transformações nesta vida, que se eu fosse falar aqui, o vídeo ficaria muito longo. Mas eu quero ficar aqui com essas, para que você venha refletir e ao final você venha agradecer a Deus, glorificar ao Senhor pela transformação que Ele fez na tua vida. E se você ainda não tomou uma decisão de seguir ao Senhor, de responder ao seu chamado, responda. Tome agora a sua decisão, confesse os seus pecados ao Senhor e o receba e o aceite como Senhor e Salvador da tua vida. E Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar o teu ser. É o que a palavra de Deus nos garante. E é isso que eu vejo na vida de todo aquele que responde ao chamado do Senhor. Ok? Que Deus abençoe. Chegamos ao final da nossa mensagem e eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado. Ok? E eu espero você em uma nova mensagem, em uma nova oportunidade. Que Deus abençoe e até lá.